O que a maioria das pessoas imaginam que para ter o seu próprio negócio é uma coisa de outro mundo, mas isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Eu me chamo João Dias, eu sou Master Coach e vou conduzir essa apresentação para vocês. Muitas vezes as pessoas acreditam que para ter seu próprio negócio precisa de ser uma empresa com 20 mil funcionários faturando milhões. Seria bom se fosse assim, né? Se todos conseguissem ter uma empresa dessa proporção ou até maior que isso, né? Mas isso não é bem verdade, né? Você, para ter a sua própria empresa, seu próprio negócio, né? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de você e tentar identificar qual que é a sua natureza, o que realmente você gosta de fazer, qual que é o seu propósito de vida, né? Quando você identifica o seu propósito, tudo fica mais fácil. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, vamos pensar assim, uma pessoa começou a trabalhar no ramo de construção civil, certo? Só que não é muita pegada dela, porque tem que ir para a obra, tem que ir para o pátio, muita sujeira, muita poeira, muito cheiro de química, né? Às vezes o trato com as pessoas que trabalham ali não é um trato com pessoas mais delicadas, são pessoas mais brutas, né? E ela não tem esse viés, ela não tem essa pegada, então ela desanima, ela desiste. Ou seja, não era o que a pessoa queria para a vida dela. Né? Então ela não olhou para dentro dela primeiro para tentar identificar qual que é o seu propósito, qual é a sua habilidade natural, qual era a habilidade natural que aquela pessoa tinha antes dela decidir isso. Né? Então uma das grandes coisas que a pessoa tem que fazer primeiro é identificar a sua habilidade natural. Porque como é uma coisa natural, é aquilo que você nasceu para fazer, tudo fica mais fácil. E esse é o papel do coach, é pegar o cliente e tentar identificar junto com ele qual que é o propósito da vida dele. Qual a habilidade natural que essa pessoa tem, né? E pegar essa habilidade natural que ela tem e fazer com que essa habilidade ela exploda, ela expanda, né? Ela cresça, ela se desenvolva e ela possa realmente viver da vida dela em cima dessa habilidade natural. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é achar que hoje ela descobriu a habilidade natural dela, né? Ou não. Às vezes ela está fazendo uma coisa que ela está achando que é a habilidade natural dela, mas não é. E ela achar que amanhã ela tá rica, ela ganhou muito dinheiro, né? Pode acontecer? Pode, mas são casos raros. O normal não é esse. Qual que é o normal? O normal é passar por toda aquela curva de desenvolvimento, de sofrimento, de aprendizado. Esse é o normal. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas começam nessa curva, só que elas não aguentam a dor. Qual é a dor? A dor de ter que estar sacrificando dinheiro, sacrificando tempo, sacrificando o aprendizado, né? E depois ela acaba desistindo. Arruma uma outra coisa que paga um qualquer para ela e ela vai viver aquele qualquer que ela está recebendo. Mas ela vai ficar sempre abaixo do que ela poderia produzir, do que ela poderia adquirir para ela. E mais uma coisa, né? A questão da riqueza financeira, ela não é para todo mundo. Sempre vai existir pessoas que não vão conseguir. Né? Da mesma forma que uma pequena parcela vai conseguir muita coisa, né? Existe uma parcela que também não vai conseguir. Então, voltando aqui ao nosso caso. Então, o papel fundamental do coach nesse momento é pegar o cliente dele, tentar junto com ele identificar qual o propósito, qual é a habilidade natural que essa pessoa tem e fazer com que se expanda essa habilidade. E aí, criar um plano de metas, né? Um plano de metas estratégico, para que ela possa ir galgando cada etapa desse plano para que ela vá atingindo os objetivos e vá acertando a vida dela. Né? E isso serve para qualquer pessoa. Você pode pensar desde lá de uma faxineira, um empregado doméstico, até um cargo de um médico, por exemplo. Não estou merecendo um nem desmerecendo o outro. É só uma análise feita em cima de dados que a Receita Federal libera, né? Nas declarações de imposto de renda, empregado doméstico é uma das que menos recebe, né? E também tem um menor grau de escolaridade. Não que a escolaridade influencie no ganho financeiro. E o médico normalmente tem um ganho maior e, com certeza, tem uma escolaridade muito maior, né? Vamos pegar o caso, por exemplo, de um empregado doméstico, uma faxineira, um jardineiro, um porteiro, qualquer pessoa dessa área, né? Essa área de manutenção, limpeza aí. Qual seria uma habilidade natural que ela teria? Tem que parar e pensar. Isso é individual de cada um. Vamos pegar um caso aqui. Vamos supor que uma empregada doméstica tem lá a habilidade de fazer bolos. Ela é muito boa para fazer bolos. O que ela poderia fazer? Ela, no primeiro momento, ela vai ter que fazer uma troca de carreira. Vai ter que fazer uma mudança de carreira. Eu até gravei um vídeo, tem um vídeo lá no meu Insta, que explica sobre transição de carreira.
né? Então ela vai fazer uma transição de carreira primeiro. O que ela vai fazer? Ela vai continuar nas atividades que ela tem como empregada doméstica e ela entendeu que a habilidade natural dela é fazer bolo. E ela vai no seu horário livre, começa a fazer bolo e começa a vender os bolos, né? Parece uma coisa meio utópica, mas não é. É uma realidade. Aqui em Brasília mesmo tem uma loja que ela é muito famosa e tem várias filiais, é praticamente assim, ó, 2, 3 filiais em cada cidade satélite, né? Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas quem é aqui de Brasília sabe de qual empresa que eu estou falando, e se você chegar lá, eles mostram, né, tá na parede como é que o cara começou a vida dele, né? Não é bem assim dessa maneira, mas é muito parecido. Então assim, você vê que é um processo de crescimento. A pessoa tem uma habilidade e ela põe essa habilidade em prática, aquilo dá certo, as pessoas gostam, né? Quem não come bolo? Todo mundo come bolo. Eu como bolo, qualquer pessoa come e gosta, eu gosto de bolo, né? Então se você conhece uma pessoa que faz bem o bolo, você vai comprar dela, você vai dar prioridade para comprar dela e você indica, né? E a pessoa cresce dentro do processo dela. Quando eu me mudei para Brasília, em 2000, eu fazia mestrado nessa época, né? E eu trabalhava no CPD da UNB. E lá ia todos os dias uma senhora, né? Ela ia para vender pães caseiros, né? Ela fazia pães artesanais e ela fazia de várias maneiras diferentes, doces, salgados, com frutas secas. Então, assim, ela tinha uma gama muito grande e ela era muito, muito, muito boa, né? Ela praticamente só vendia para a UNB, porque a UNB é muito grande, tem muita gente na UNB. Ela parava o carro dela lá todos os dias e vendia todos os pães dela, 100% dos pães. Só que o que acontecia com ela? Ela não tinha o pensamento, né, para fazer com que aquilo se tornasse um projeto de empresa na vida dela. Ela poderia ter constituído uma loja e começasse a vender, né? Por quê? Porque nesse momento é que entra o coach. O que o coach vai fazer? Ele percebeu que a pessoa tem habilidade natural, só que ele tem que crescer. O coach entende que a pessoa tem que crescer. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ver com a pessoa qual é a trava que está segurando essa pessoa, né? Porque destravou, ela cresce e vai para um outro nível. Hoje eu também sou funcionário público do BRB e quando eu entrei no BRB, há 4 anos atrás, tinha um cara que vendia marmitinha lá. Porque a unidade que eu não trabalho em agência, eu trabalho na parte de tecnologia, né, e fica lá no CIA. Lá não tem absolutamente nada. Um cara percebeu isso, né, e tem 500 pessoas no meu prédio. Ele percebeu isso, foi e começou a vender as marmitinhas. Depois ele foi, comprou um food truck e começou a vender no próprio food truck. Aí ele vendia outras coisas, marmitas, esses negócios. E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que ele poderia abrir um ponto comercial. E ele abriu um restaurante para lá, começou a tocar o restaurante e continuou fornecendo marmitinhas lá para o BRB, para o funcionário do BRB. Então você vê que a pessoa ela vai progredindo, né? Ela sai do estágio e vai agregando outros estágios. Vamos pegar um outro caso, né? Um caso bastante legal. Um pedreiro, um ajudante de pedreiro, um marceneiro, um carpinteiro, uma pessoa dessa área que trabalha na construção, né? São pessoas assim que, se conseguisse entender, todas elas se tornariam consultores. Porque ao longo prazo, né, ela iria trabalhando, né, fornecendo o serviço dela para terceiros, mas a longo prazo ela ia economizando, comprava um lote, economizava mais, comprava os insumos, né, areia, ferro, cimento, tijolo, construía e vendia, construía e vendia, construía e vendia, né? Eu tenho uma construtora também, eu comecei mais ou menos assim, né? Não comecei, eu não botei a mão na massa para fazer, mas eu também comecei na construtora pequeno, né? E eu percebi que na época eu comecei, um pouco mais antes, que começou o projeto Minha Casa Minha Vida, né, onde uma construção mais que dava o dobro de resultado financeiro, né? Hoje não está mais assim, né? Hoje não dá uma fatia muito grande e também demora um pouco mais vender, mas tem que construir, tem que fazer para poder vender, então tem que continuar. Então, nessa época, onde começou o projeto Minha Casa Minha Vida, tinha muito dinheiro e as coisas rendiam bastante, muitos pedreiros, né, se tornaram grandes empresários, né, empresários de construir prédio com 20 andares, 8 apartamentos por andar, e construíram vários. Eu conheço várias pessoas que atravessaram essa ponte, né, da pobreza para a riqueza bem nessa época, fazendo justamente isso, entendendo que ele vai começar num lugar e vai transportar para outro. Né? E isso serve para todas as áreas, né? Por exemplo, quem é da área de TI, eu conheço assim exímios programadores, né? Eu conheço exímios programadores que poderiam desenvolver um produto e vender no mercado.
Mas aí surge uma outra coisa, que o coach entra para ajudar também, né? Você pega uma pessoa dessa, você descobre a habilidade natural dela. Aí o que acontece? Ela vai lá e desenvolve o produto. Vamos pegar um caso aqui de um profissional de TI, um desenvolvedor, né? O cara tem uma habilidade tremenda para desenvolver. Beleza, ele faz um software que serve para várias pessoas utilizarem. Só que aí ele não sabe vender. Por que ele não sabe vender? É porque não é dele, não é uma característica natural dele a venda. Né? Eu ainda vou gravar um vídeo explicando sobre isso. Nós temos 4 perfis comportamentais. E esses perfis comportamentais, dependendo de qual perfil a pessoa se encaixa, ela não vai ter essa habilidade de venda. Né? Já tem um outro perfil que, se a pessoa se encaixa nele, ele vai ser um ótimo vendedor. Porém, não vai ser um bom desenvolvedor. Você está entendendo? Então, assim, eu vou gravar um vídeo falando sobre os 4 perfis comportamentais e como esses perfis comportamentais, eles interferem na nossa vida profissional e até na nossa vida amorosa, nos relacionamentos, interferem em tudo, porque as suas habilidades são aquelas e aquelas habilidades que você não tem vão te prejudicar de uma certa maneira. E você tem que entender que você não tem essas habilidades para que você possa, né, utilizar de outros recursos para você se fortalecer. Então, voltando ao caso do colega da TI, que ele desenvolva, por exemplo, um produto de tecnologia, um software, para poder vender, e não tem essa habilidade. Com certeza não tem, porque quem é o profissional de TI está num grupo, né, de perfil comportamental, que lá falta a questão da venda. Mas o que ele pode fazer? Né? O coach pode entrar, por exemplo, nesse momento, trazer essa luz para ele e falar assim, olha, é da sua natureza não ter essa habilidade de venda, porém dá para fazer. Porque lá no perfil comportamental, você tem o seu perfil natural e o seu perfil adaptado. Né? Você adequa o seu perfil de acordo com a sua realidade, da forma que você quiser. Né? E quando você trabalha com perfil adaptado, não é só o natural e um perfil adaptado. Você tem o seu natural e N perfis adaptados. Ele varia a cada instante, a cada momento, até com a pessoa que você está falando. Né? O seu perfil vai variar ali. Então, o coach ele pode entrar trazendo essa luz para a pessoa, explicando isso e fazendo atividade com ele para que ele desenvolva essa parte da venda, porque ele quebra isso dentro dele, é uma trava muito grande, ele não consegue vender. Não é da natureza dele vender. Igual tem pessoas que não conseguem falar, né? Igual que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho dificuldade nenhuma para gravar esse vídeo e nenhum dos meus outros vídeos. Então eu tenho essa habilidade. Eu estou num perfil comportamental, que esse perfil ele me traz essa facilidade, mas já tem outras coisas que eu tenho mais dificuldade. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu consigo. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho. Eu não consigo pegar os dados de uma tabela, né? Olhar aqui e transportar para outra. Eu não dou conta de fazer isso. Eu prefiro fazer um programa inteirinho que vai pegar os dados daqui, ler e transportar para lá de lá. Isso é uma questão do meu perfil comportamental. Meu perfil não deixa com que eu faça isso. Mas se eu precisar de fazer, eu vou conseguir fazer? Eu vou. Eu vou levar mais tempo do que as outras pessoas levam para fazer isso. Com certeza eu vou transportar um valor ou outro errado, né? E eu vou sofrer muito, porque ele está na contramão daquilo que eu fui construído para executar, né? Então o coach ele entra trazendo essa luz e trazendo atividades para resolver isso, né? E também, né, sugestionando, não é bem sugestionando, mas entendendo que a pessoa sempre vai poder utilizar a mão de obra de terceiro, que é uma coisa muito interessante. Né? Contrata pessoas especializadas ou faz parcerias com pessoas ou empresas especializadas para fazer as vendas. Aí agora pode ter uma pergunta para você. Para mim, uma pergunta sua para mim, né? Você não é coach? Por que você não muda essa habilidade sua? Né? Fazer com que eu tenha mais habilidade de transportar essas informações para lá. Porque assim, eu prefiro, né, contratar pessoas especializadas para fazer isso para mim, do que eu aprender a fazer isso. Igual, por exemplo, na minha consultora, eu terceirizo tudo. Né? Eu não vou lá, eu não faço a venda, né? Eu não faço a parte de banco, não, eu contrato as pessoas, eu terceirizo. Eu dou conta de fazer? Dou conta. Mas eu prefiro contratar, colocar na mão de pessoas especializadas para fazer isso. E é um negócio bastante interessante você contratar pessoas especializadas para fazer as coisas para você. E eu sempre faço isso, eu coloco sempre muitas pessoas trabalhando para mim, para executar ou coisas que eu não tenho interesse, né? Ou coisas que vão me consumir muito meu tempo. Eu prefiro investir meu tempo em coisas que eu entendo, né, que são mais rentáveis para mim, ou intelectualmente, ou satisfatoriamente, né, nesse sentido. Então, qualquer pessoa pode, a qualquer instante, né, ter a sua própria empresa. O que você tem que fazer? Você tem que entender a sua vida e ver qual que é a sua habilidade natural. Às vezes você pega um professor, né? Eu também fui professor muitos anos na faculdade, que eu sou mestre. Né? Quando eu vim para Brasília, eu já disse, eu vim para fazer mestrado. E eu dei aula muitos anos, né?
Então, assim, dos colegas que eu tive, né, eu só tenho um colega que ele conseguiu desenvolver uma metodologia e está vendendo ela. Né? Ele, vamos colocar entre aspas, isso que ele desenvolveu, vamos chamar de tecnologia. É uma metodologia, mas vamos chamar de tecnologia. Ele conseguiu isso e hoje ele está vendendo isso. Né? Então, um professor, por exemplo, vai ficar só naquele regime de sala de aula? Quadro, né? Quadro, que o pessoal costuma dizer, quadro, cuspe e giz, né? Hoje nem giz mais tem, é pincel, né? Mas só vai ficar nisso? Não, a pessoa pode vender, ele pode vender palestra, ele descobre uma metodologia, uma nova técnica, né, de aplicar aquilo que ele está fazendo, ele pode vender, né? Pode escrever um livro, mas já tem tantos livros. Sim, e sempre vai existir mais. Enquanto você não está escrevendo um livro sobre o assunto que você conhece, enquanto o assunto que você domina, acredite, tem outra pessoa pensando e fazendo o que você não está fazendo, porque são 7 bilhões de habitantes, são mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Então não existe nenhuma novidade para você. Tudo que você está imaginando, tudo que você está pensando, alguém já pensou, já imaginou e provavelmente está fazendo. Isso para todas as áreas. Né? Por exemplo, Silvio Santos era um engraxate, se tornou um mega empresário. Né? Então, para você se tornar um empresário de grande proporção, você tem que começar de um ponto básico. Você tem que começar de algum lugar. Né? Uma das coisas que as pessoas sempre pensam é o seguinte: ó, para você ganhar dinheiro, você tem que ter dinheiro. Né? Funciona, entre aspas. Porque assim, ó, muita gente ganha na Mega Sena e volta a ser pobre de novo. Porque não é o dinheiro que vai fazer com que você ganhe dinheiro, né? É o processo, são os métodos que estão dentro da sua cabeça que vai fazer com que você ganhe dinheiro, né? Outra coisa que as pessoas pensam é assim: ah, só ganha dinheiro aquelas pessoas que conhecem quem tem dinheiro. Por um lado faz sentido, né? Se você tem uma ideia legal, né, e você conhece uma pessoa que tem dinheiro, se você comunica com ela, ela pode chamar para parceiro, para você fazer com ela uma parceria e aí ela bancar, funciona, né? Hoje tem várias empresas anjo, né, startups que tem por aí, elas funcionam exatamente desse jeito. Elas se propõem a fazer uma determinada coisa, tem pessoas que têm dinheiro e recursos e investem nelas. Estão investindo, né, no escuro, não sabe se vai ganhar ou não, mas o cara vai lá, ele tem dinheiro, vamos supor, o cara está com 10 milhões, né? 10 milhões para ele não é muito. Ele vai investir 10 milhões em 30 empresas, 40 empresas, né? Se, por exemplo, a metade quebrar, parar de funcionar, as outras vão dar conta de trazer de volta o dinheiro dele. Então tudo é estratégia também, tudo é questão de estratégia, né? Então as coisas vão funcionando mais ou menos por aí. Então o grande negócio é o quê? É você olhar para você, ver quem você é hoje e entender qual é a sua habilidade natural. Você tendo a sua habilidade natural, qual que é o próximo passo? Né? É você criar uma estrutura, né, de uma estratégia de métodos e tarefas para que você vá cumprindo cada objetivo desse até você atingir um patamar mais elevado. Né? Para que você consiga vender, que você consiga fabricar, que você consiga entregar, que você consiga passar por todas as etapas e todos os passos. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é isso. Né? Muito obrigado. Até mais.